A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que nenhum esforço que você faz para estar perto de Jesus é em vão. Existem pessoas, irmãos, que deixam as grandes oportunidades passarem. Por quê? Porque elas começam a focar na impossibilidade. Elas começam a focar naquilo que não vai dar certo, humanamente falando, que não pode acontecer. Elas começam a focar nos nãos. Elas começam a ser pessimistas. Mas no caso de Zaqueu aqui, ele viu uma oportunidade para contemplar Jesus. Ele queria, arabacandaraia, ver ao Senhor, e ele não perde a oportunidade que ele foi ofertada. Tem oportunidades que não voltam. Nós precisamos aprender, irmãos, a aproveitarmos as oportunidades. Porque o Senhor, ele se manifesta para pessoas que não têm medo do que pode dar errado. Você entende? Pessoas que têm fé, que tem a convicção: com Deus eu posso. Se é para agradar a Jesus, eu faço. Rabacandaraia. Eu não sei como é que vai ser o resultado, mas a minha fé me impulsiona para que eu me aproxime de Jesus, para que eu contemple a vontade dele, que eu viva a vontade dele para a minha vida. Zaqueu tinha tudo para olhar humanamente falando e desistir. Só que a Bíblia diz no versículo 3 que ele procurava ver quem era Jesus. Quem procura ver quem é Jesus não desiste com facilidade. Eu vou repetir para você entender. Quem procura ver quem é Jesus não desiste com facilidade. Muitas vezes, diante de nós, irmãos, vai ter obstáculos para que a gente não veja quem é Jesus. Para que a gente não tenha um verdadeiro encontro com ele, porque o inimigo vai lutar diariamente para tentar nos parar, para nos afligir, abasturianturabaia, para que a gente venha sair do foco. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te falar: continue firme no foco que você tem em conhecer Jesus, em se aproximar dele, porque vai valer a pena. Tem dificuldades no meio do caminho? Tem. Tem impossibilidades? Tem. A improbabilidade é grande? É, meu irmão e minha irmã, muito maior do que a probabilidade humanamente falando. Só que o seu foco precisa estar em Jesus. Declare comigo: eu vou focar em Jesus e vai ter milagre. Eu vou focar em Jesus e vai ter milagre para você se aproximar de Jesus. Para você ter experiências com ele, na verdade. Para que você tenha uma intimidade, um nível maior, ricanturabaia, com ele, é necessário você se esforçar. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem ter experiências com Jesus, mas não querem se esforçar, porque elas olham para aquilo que não vai dar certo. Elas são pessimistas. Declare comigo: eu creio que Deus está me libertando de todo pessimismo. Eu creio que Deus está me libertando de todo pessimismo. O Senhor não nos chamou para a gente ficar focando nas impossibilidades, porque impossibilidade sempre vai ter. Porta fechada sempre vai ter. Nós precisamos focar em Jesus. Nós precisamos focar naquilo que a gente quer. Quando você quer algo, você não pode ficar olhando para o que vai dar errado. Você precisa focar no que você está precisando, naquilo que você está necessitando. Qual era a necessidade aqui de Zaqueu? Ver Jesus. Qual é a sua necessidade hoje? Você precisa focar e confiar que Jesus vai cuidar de tudo. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Deus está dizendo para você: não perca a oportunidade. Mesmo ele procurando ver Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele não podia. Ele tinha vontade, mas não podia, sabe?
Quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, mas não pode. Por quê? Porque diante de nós há impossibilidades. Quando Deus diz assim, você vai ser um pregador, aí você diz, mas eu não consigo ter uma grande eloquência, eu não consigo ler e interpretar, eu não consigo falar tão bem. Aí você diz o quê? Deus falou, mas eu não posso. Porque humanamente falando, eu estou focando naquilo que está diante dos meus olhos. Eu estou colocando obstáculos na promessa de Deus para minha vida. Talvez você tá assim, colocando obstáculos no que Deus disse. Se Deus disse que você vai ser, você vai ser. Se Deus disse que a porta vai abrir, ele vai abrir. Talvez Deus lhe prometeu que ele vai te dar uma porta de emprego. Ou você tem buscado uma porta de emprego em Deus, pedido ao Senhor, mas você tem olhado para as impossibilidades dizendo, é porque tem melhores do que eu. É porque eu sei que tem pessoas que podem conseguir, eu não posso, nada para mim dá certo. Muitas vezes você coloca obstáculos entre você e seu milagre. Mas Zaqueu aqui, irmãos, ele não podia. Tinha obstáculo ou não tinha? Tinha. Mas Zaqueu não olhou para o obstáculo. Zaqueu não colocou obstáculo diante do milagre, diante dele, de Jesus. Porque Zaqueu se aproximar de Jesus e a transformação que aconteceu na casa de Zaqueu foi um milagre. Mesmo ele não podendo humanamente falando, por causa da multidão, e ele era pequeno, ele era baixo, de pequena estatura, ele não desistiu. O Senhor hoje te chama a focar. Não é você colocar diante de você as impossibilidades. Não é você colocar diante de você as lutas, as dificuldades, os nãos, as portas fechadas, como se ela fosse maior do que Deus. Não foi isso que Zaqueu fez. Tinha impossibilidade? Tinha. E não era somente uma. Tinha a multidão que estava tentando impedir, que não deixaria Zaqueu chegar perto de Jesus. Tinha o tamanho também de Zaqueu, porque ele era baixo, ele era de pequena estatura. Então, tinha improbabilidades diante da vida dele, diante da história dele, diante da mudança que ele viveria. Nunca vai ser fácil viver uma mudança. É por isso que você precisa focar. Declare comigo, eu sei que não vai ser fácil viver mudanças, mas eu vou focar em Jesus. Eu sei que não vai ser fácil viver mudanças, mas eu vou focar em Jesus. Se eu quero uma mudança de vida, se eu quero que a minha história mude, se eu quero ter uma experiência com Jesus, se eu quero me aproximar dele, eu preciso focar naquilo que eu quero. E não focar nas impossibilidades, porque sempre terá impossibilidades. As portas sempre vão estar, humanamente falando, para aqueles que têm de Deus uma promessa, uma direção fechada. Se você olhar para o olhar humano, sempre vai ter algo que o inimigo vai colocar no meio do caminho para que você não viva o propósito de Deus. Mas eu preciso acreditar que a porta pode estar fechada humanamente falando, a situação pode ser improvável, pode ser impossível, mas eu creio que Deus pode fazer algo, porque eu não coloco os problemas, as improbabilidades, a negatividade diante daquilo que Jesus tem pra mim. Eu vou focar em Jesus. Eu vou tirar todos os problemas da frente e eu vou viver milagre. Declare comigo, eu vou focar em Jesus e vou viver milagre. Eu vou focar em Jesus e vou viver milagre. Não adianta. Quando você quer viver milagre, quando você quer ter testemunho para contar, quando você quer ter uma experiência com Jesus, você não vai poder fitar os teus olhos nas impossibilidades. Zaqueu se esforçou. Declare comigo, eu vou me esforçar para viver milagres. Eu vou me esforçar para viver milagres. Irmãos, milagres a gente vive, mas a gente precisa se esforçar. Tem pessoas que pensam que não é assim, não. Tem pessoas que pensam que pode fazer as coisas de qualquer jeito, que podem se comportar de qualquer jeito, que não precisa se esforçar para nada. Mas o Senhor está dizendo através dessa palavra, Zaqueu se esforçou. E eu quero que você se esforce. Eu quero que você faça a sua parte. Eu quero que você pare de focar nas impossibilidades. Eu quero que você pare de focar naquilo que pode dar errado. Para de ser negativo, pare de ser negativa. Comece a olhar para o Senhor. Comece a olhar para a oportunidade que você está tendo. Jesus estava passando ali em Jericó. Era uma oportunidade para Zaqueu contemplá-lo. Ele procurava ver Jesus. Quando você procura, meu irmão e minha irmã, você encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Eu só encontro se eu buscar. Zaqueu buscou. E o Senhor está te chamando a buscar hoje. Porque Ele quer mudar a tua história. Porque Ele quer mudar o teu cenário. Mas você precisa tomar posse disso. Zaqueu era focado.
Poderia ter defeitos, maioral dos publicanos, na verdade, rico. Poderia ser alguém que a sociedade não se agradava, humanamente falando, porque aquilo que ele fazia não era correto. Poderia oprimir algumas pessoas, sim, mas tinha foco. E Deus muda a vida de pessoas que têm foco. Deus não muda a vida de pessoas, irmãos, que não têm pecados, porque se ele for buscar alguém que não tem pecado, se ele for buscar alguém que não tem falha, a gente tá acabado, tá destruído, ele destrói todo mundo, porque não tem ninguém que não tenha pecado, não tem ninguém que não tenha algo que desagrade a Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, então todo mundo pecou. Zaqueu era um pecador, mas tinha foco. Zaqueu era um pecador, mas tinha convicção, rabacandaraia. Muitas vezes você vai ver pessoas chegando em lugares que outras não chegam. Por quê? Por falta de talento, por falta de dom? Não! Muitas vezes é por falta de foco. Porque não foca naquilo que quer. Tem gente que não consegue, irmãos, perseverar. Tem gente que no primeiro obstáculo desiste, não tem multidão, não, eu sou pequeno, não tem como, deixa para outro dia. E quando você vai deixando para outro dia, você vai protelando, até que chega um momento que você não vive nada do que você queria viver porque focou. Focou em quê? Na improbabilidade. Focou em quê? No lugar errado. Naquilo que era impossível. Nós não focamos no impossível. Nós precisamos entender que o nosso foco precisa estar no céu. O nosso foco precisa estar em Jesus, porque para ele não tem nada impossível. Então eu vou romper a multidão. Para ele não tem nada impossível, então a porta vai abrir. Para ele não tem nada impossível. Eu sou de pequena estatura, mas eu vou contemplá-lo, porque ele é fiel, ele é grande, ele pode, ele faz, ele era bacandaraia, ele não erra alvo. E através dessa palavra o Senhor está dizendo: tenha focos, aqui eu teve foco. Declare comigo: eu vou focar no milagre e a resposta vai chegar. Eu vou focar no milagre e a resposta vai chegar. Os esforços não são em vão. Você se esforça e Deus traz resposta. Você se esforça e Deus faz milagres. Você se esforça e Deus faz o impossível acontecer. Muitas vezes você não vive milagres, não é porque Deus não quer, mas é porque está lhe faltando foco. Está lhe faltando, sabe o que? Perseverança. Está faltando em você lançar fora toda a incredulidade, lançar fora todo o pessimismo e ser uma pessoa de fé, uma pessoa otimista. Eu posso, porque o Senhor vai me ajudar. Eu vou fazer a minha parte e Ele vai fazer a dele. Quando você faz sua parte, Deus faz a dele. Se Zaqueu não sobe na figueira brava, ou seja, se Zaqueu não se esforça, ele não seria contemplado. Só vive milagre quem se esforça. Não é fazer a parte de Deus, é fazer a sua parte. Porque tem gente que quer se esforçar até demais, né, irmão? Mas não, tudo com equilíbrio. Zaqueu ia fazer a parte dele. Jesus fez a que era de Jesus. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Eu nunca vi, irmãos, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, na bússola que Deus deixou para nós, que é a Bíblia, algo que um homem tenha se esforçado para agradar a Deus, para agradar Jesus e não tenha resultado. Quando alguém se esforça, automaticamente, irmãos, o céu se agrada. Os céus entregam milagre. Deus destaca pessoas esforçadas. Deus entra na casa de pessoas esforçadas. Deus liberta pessoas esforçadas, irmãos. Vamos fazer nossa parte. Nós precisamos nos esforçar. Através do seu esforço, Deus vai trazer libertação para sua casa, para o seu marido, para o seu filho. Você precisa se esforçar e não ficar olhando para aquilo que é impossível. E não ficar olhando para aquilo que é improvável. Diante de você tem obstáculos. Diante de você tem porta fechada. Nunca foi fácil para ninguém, sempre vai ter. No mundo nós vamos ter aflições, dificuldades, mas não podemos focar nisso. Temos que focar em quem venceu. Quem venceu foi Jesus. Se ele venceu, a palavra do Senhor nos diz que eu posso todas as coisas. Não é uma coisa ou outra, é todas. Naquele que me fortalece. Então, se Jesus me fortalece, eu preciso focar. Eu preciso me aproximar dele e não olhar para os obstáculos. Tire os seus olhos hoje da impossibilidade, porque Deus tem milagre reservado para você. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Sabe o que é isso? Zaqueu, eu vi seu esforço. Eu vi que você fez a sua parte. Agora eu
vou para tua casa. Agora eu vou te mostrar que não é só você me ver de longe, eu me apresentarei para você. Eu levarei salvação para tua casa. Irmãos, quando nós nos esforçamos, Deus nos entrega além do que a gente queria, pediu, até mesmo imaginou. Qual era o pensamento de Zaqueu? Ele queria ver Jesus. Ele queria o contemplar, irmãos. Mas Jesus entregou para ele muito mais. Por quê? Porque Zaqueu se esforçou. Aonde há esforço, há reconhecimento. Os céus olham pra gente e dizem assim, ó, tô vendo. Tá se esforçando. Tô vendo, tá estudando. Vai passar no concurso. Tô vendo, tá estudando. A porta vai abrir e eu vou fazer com que ela tenha uma bolsa excelente, com que ele tenha uma bolsa excelente. Tá se esforçando? Vou abrir as portas para as pregações. Tá se esforçando? Vou eu mover a gravadora para gravar as músicas, para soprar o nome. Irmãos, para vivermos os propósitos de Deus, precisamos nos esforçar. Jesus entrou na casa de Zaqueu, se hospedou ali e houve salvação naquele lugar. Jesus quer mudar a sua história por completo, mas ele está dizendo para você: se esforce. Esforça-te, tem de bom ânimo. Não temas e nem te espantes, como o Senhor disse para Josué, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, seja forte. Você precisa fazer a sua parte, Deus faz a dele. Não ache que Deus vai fazer a sua parte, porque ele não vai. Mas quando você faz o possível, quando você faz aquilo que está diante do teu alcance fazer, quando você se esforça, os céus olham e ele mesmo recompensa, ele mesmo retribui, ele mesmo traz o reconhecimento para os nossos esforços. Por isso, faça como Zaqueu. Não deixe a pequena estatura, não deixe a multidão roubar a oportunidade que ele é ofertada. Deus quer mudar a sua vida. E ele só muda a vida de quem se esforça. Declare comigo: eu vou me esforçar e a minha vida vai mudar. Eu vou me esforçar e a minha vida vai mudar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Ô Senhor, obrigada. Obrigada, Pai, por nos contemplar, meu Deus, no meio das angústias, das dores, das dificuldades e nos mostrar, Pai, que toda a impossibilidade que enfrentamos, improbabilidade, é para que possamos compreendermos, Senhor, que é necessário que a gente venha se esforçar. Tinha impossibilidades diante de Zaqueu, mas ele não poderia desistir. Como há impossibilidade, Senhor, diante do teu filho e da tua filha, que entrou aqui precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando que o Senhor faça algo para acontecer, abacandaraia, milagre na vida dele, na vida dela. Mas o Senhor, através dessa palavra, os desperta dizendo: é necessário você focar. É necessário você manter o foco. Você não pode ficar olhando para o que é impossível. Você não pode ficar olhando para o que é improvável. Mas você tem que se esforçar. Não pode mais, arabacandaraia, dar lugar ao pessimismo, a incredulidade, mas precisa dar lugar à fé, à coragem, à positividade. Quando somos positivos, automaticamente a nossa vida começa a mudar. O Senhor está dizendo: ande positivamente e tenha fé, porque eu posso fazer além do que você precisa, além do que você pediu, além do que você imaginou. Eu sou Deus que entrego coisas maiores para quem se esforça, Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, e cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, Jesus Cristo,
que tudo seja para honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos, meu Deus, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que não é tempo de desistir por causa das impossibilidades, mas é tempo de focar naquilo que você quer. Zaqueu focou no que ele queria, que era ver Jesus, e Jesus fez muito além do que aquilo que Zaqueu esperava. Quando nós, irmãos, focamos, quando nós nos esforçamos, o Senhor surpreende o nosso coração da maneira que somente Ele sabe surpreender. Por isso, tenha foco, tenha fé, seja uma pessoa que não fica olhando para aquilo que é contrário, mas que olha para o que o teu Deus tem para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. É tempo de focar, é tempo de determinar, é tempo de ter fé, pois sua história vai mudar. Que Deus te abençoe.